A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída com Henrique Miranda e Can Robert Bueno. E sempre com a participação de um convidado muito especial. Isso é Papo de Espírita. Um papo sobre espiritismo e o movimento espírita. Isso é Papo de Espírita. Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução, Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita. Sábado, você que está aí na expectativa do ano novo. Hoje, 30 de dezembro de 2023, está acabando pouquinho, antevéspera do fechamento. E apesar de ser uma gravação, nós estamos aqui realmente com expectativas, esperançosos. E olha, você aí que está nos assistindo, você que está com o coração a pulsar, na esperança de um ano novo, com bênçãos, com aquela presença amiga, porque nós estamos com a presença amiga de Jesus constantemente. Não é mesmo, Can Robert Bueno? Bom dia! Bom dia, Henrique Miranda. Bom dia, querido Evaldo Raia, mais uma vez conosco aqui, compondo a nossa bancada para esse último instante, esse último programa. Isso é Papo de Espírita em 2023, 30 de dezembro. O assunto não pode ser outro. Dá o ano para a pessoa se localizar. 2023. Isso, é importante. Mas eu falei 2023, falei. Não. Se pegar a gravação, falei, você vai querer discutir no ar na última gravação nossa, última no gravação último programa. Não, vamos levar você bem, quer discutir de novo, não dá. Não. Então depois tem que fazer uma edição, tá, gente? Tem que fazer aí, segurar um pouquinho. Gravação dá para editar, não tem problema não. Bom, vamos lá. Evaldo Raia, trabalhador, todos já conhecem, está aqui antigo, já está compondo a bancada, trabalhador da doutrina, orador, lá do CSX, Centro Espírita Chico Xavier, vem nos falar hoje sobre expectativas ou certezas para o ano. Mas antes, Evaldo, eu queria fazer assim uma pequena retrospectiva. Desde o tempo dos primórdios, segundo consta aí nos estudos, nos levantamentos antropológicos até, o homem já está medindo o tempo desde a pré-história. De alguma forma ele foi criando meios, métodos e elementos para fazer isso. Na Mesopotâmia, pouco mais de 3 mil anos antes de Jesus, antes do Cristo, a ser, você já tinha um calendário estabelecido e com 365 dias. Olha que coisa extraordinária. Inclusive, foi esse, 2.700 na Mesopotâmia, foi 2.700 a ser, 3.000 é dos egípcios. Quase 5.000 tem o chinês, tem o hindu, tem o maia. Nós fizemos... o Jesus nasce sobre a égide do calendário juliano, de Júlio César, o imperador romano, que depois passou para Gregório, ou Papa, em 1582, o calendário que no Ocidente basicamente é atendido. Ele está mensurando um espaço de tempo. E que depois, aliado com o tempo, como a física mecânica nos traz, a contagem do tempo entre as latitudes e as longitudes e todos os meridianos, nós criamos uma série. Mas é uma referência, continua. A pergunta, nós espíritas ou não espíritas cristãos, por que depois de amanhã, dia 1º de janeiro de 2024, Henrique, Isso. Você, eu, Evaldo e todo mundo vamos estar num outro dia que vai ser totalmente diferente? Certeza, expectativas, promessas, angústias. Como é que fica isso para o que somos, espíritos, olharmos e acharmos que muda tudo ou começa tudo de novo com uma forma? Contigo a palavra. Bom dia a todos os ouvintes, os internautas. E é sempre alegria, porque Jesus fala que nós devemos granjear amigos até com a riqueza da iniquidade. Então, eu granjeei 2 amigos, 2 irmãos, que é Henrique e Can Robert, pela alegria de divulgar a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus. E o próprio Mestre já nos dá uma deixa, quando na última ceia ele fala para os discípulos: não vos inquieteis pelo dia de amanhã.
é das orientações do mestre que muito pouco observada. Muito pouco observada. É Se verdade. fizermos um retrocesso na nossa caminhada, nós vamos lembrar que na infância, toda vez que o pai e a mãe falavam, amanhã vai acontecer isso, pronto, já era o suficiente para a gente se desligar do hoje e ficar apreensivo pelo amanhã. Em busca de quê? O amanhã é sempre uma incógnita. Uhum. E certa vez eu ouvindo uma palestra do Severino Celestino, um professor doutor da Universidade da Paraíba, muito Grande conhecedor das muito, escrituras, muito inclusive. da Bíblia. Ele fala o espiritismo dentro da Bíblia. É uma coisa fantástico. Muito bonito, muito bonito. E ele diz o seguinte, que passou para cada um de nós a perspectiva de uma proposta de depois, nós perdemos o contato com o presente. Sabe? Porque quando você falou dessa grande expectativa em relação ao dia 31, que amanhã estaremos entrando no último dia do ano, mas nós já entramos na última hora do dia, já entramos no último dia do mês, no último dia da semana, e se não houver uma proposta real minha, interna, amanhã será um novo dia. Como diz a música popular. É verdade. Sabe o que eu estava pensando quando você estava falando sobre isso, do amanhã, das coisas que vão acontecer? O Kardec, está em Obras Póstumas, o Kardec, antes mesmo da publicação do Livro dos Espíritos, o Kardec, ele fala para os espíritos, vem cá, esse negócio de tempos são chegados, que vão chegar os tempos, o que isso quer dizer afinal? Assim, mas aí é particular de cada um. É o tempo que vai chegar, né? O Kant falando sobre o tempo dos babilônios, né? O tempo dessas civilizações chegou, né? Então eles tiveram um ápice, depois tiveram todo aquele declínio, né? E a civilização acabou. Eles tiveram a chegada do tempo deles. E nós temos a chegada dos nossos tempos também. Daqui a pouco é a chegada do nosso tempo aqui, do programa. Chegou o tempo, acabou o programa. Você cumpriu a tua etapa. Exatamente. Aquilo que você estava proposto a fazer. É isso que você quer, eu quero que você pense um pouco sobre isso. Mensurar tempo é organizar nosso cotidiano, nosso acontecimento. Acontece que hoje, você falou muito bem, hoje dos grandes transtornos da sociedade, além de nós olharmos para isso como a depressão, por exemplo, ela vem pelo quê? Pela ansiedade. Ansiedade, estou ansiando, já não vivo hoje, tenho a expectativa do amanhã, me esqueci do ontem e não estou no presente, está perdendo o melhor, né? Mas era isso, Evaldo. E Kardec nos ajuda. Fala. Kardec nos ajuda. Na pergunta 343, se eu não me engano, 343... Está entre a 1 e a 1019. Não, está entre a 341 e 343. Então tá mais fácil. Está mais fácil Está mais fácil, né? Kardec pergunta aos benfeitores se o espírito, antes da reencarnação, ele tem ansiedade. Aí os benfeitores respondem o quê? Sim. Grande ansiedade em função dos projetos que ele tem elaborado para execução na presente existência. Sim. Então, o que a gente pode denotar em relação à ansiedade? Em função da nossa inferioridade moral, nós não acreditamos na providência divina. Por quê? Porque o mestre fala assim, nenhuma folha cai de uma árvore que não esteja ali à vontade do Pai. Quando ele diz, não vos inquieteis... Quer ler, Henrique, pra gente? A 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades de seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, quer dizer, você vai encarnar e vai ter as provas. Isso. Tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? Daí. E de ansiedade bem grande, respondem os espíritos. Bem grande. Pois que as provas de sua existência o retardarão, farão avançar, conforme esse suporte. Ou seja, fantástico. É um sentimento 341. inerente ao que somos, ao espírito, e não somente ao psiquismo encarnado. Não. Evidentemente, como você falou, o excesso da ansiedade leva a um processo de depressão. Sim. Por quê? Porque nós queremos sempre para agora. O amanhã... Ou então, quando você fala para alguém assim, fulano, você pode fazer isso para mim, Canrobé? Aí você fala assim, depois.
O depois, isso é mais ou menos a coisa do adolescente hoje, mas né? você já observou que no nosso calendário gregoriano tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, não tem depois? Não tem. Então, uma data incerta. Ah, É uma data incerta. Essa incerteza nós levamos para as nossas aspirações, no nosso caso em particular, para o ano que se avizinha. ah. Pois é, olha só, vai chegando, Can. Tá chegando lá, 11h59. Aí vem a contagem regressiva. 10, 9, 8. Evaldo, vai dando frio na barriga. Para mim, Então, não. Não dá um frio na barriga? Não, Pra mim dá. não dá mais. Não dá, não. Passou, Sabe pra mim por já quê? passou. Pô, de alguns anos para cá, eu diria assim, em torno de uns 20 anos para cá, eu me habituei a, no momento em que há a passagem do relógio de 23 horas e 55 minutos, eu entro em prece. Eu entro em prece Olha só, com a que minha legal. família, voltando os nossos olhares para as promessas de Jesus que não nos deixariam, que Ele estaria conosco até a consumação da Então, Até porque as vou estragar promessas- o prazer aqui, né? As promessas de Jesus. Eu falei aqui em tempo, no mensurar de latitudes e longitudes, que é como começa. O planeta está dividido como esses gomos de laranja são marcados. Bom, acontece o seguinte, amigo. 1 minuto para as 24 horas do dia 30, naquela mudança, é aqui, é local, é um tempo local. Local time, como dizem os pilotos em aviação, é local time. Você já teve à frente lá na Europa, 4, 5 horas à frente. Sydney. Tem Na anteriores Austrália, né? também estão acontecendo em horários anteriores, ou seja, nem globalmente, ou seja, nem dentro do planeta, nós estamos vivenciando essa expectativa ao mesmo tempo. Então, isso é de local, é uma questão local. E volto a dizer, é uma questão de mensurarmos tempo numa dimensão de uma escala que nós escolhemos. Pois é. Agora, para o espírito, o que somos de fato, né? Hoje eu reafirmei isso, eu já tinha falado tempos atrás aí numa palestra, o pessoal dizia assim, todo mundo aqui tem espírito? Todo mundo acenou com a cabeça. Eu disse, me dá o endereço da loja onde comprou, né? Eu peço nota fiscal. Peço Se vier nota com fiscal. defeito, Exatamente, dá pra com trocar, defeito, dá para trocar, porque nós somos espíritos Exatamente. de posse de matéria, de corpo agora, Eu mas tenho somos corpo. permanente com isso. Para eles, qual é o tempo? A expectativa está no fato, mas não está no tempo. Quando está falando na questão que o Evaldo bem levantou, está falando na expectativa do acontecimento. E não do tempo. E aí a Evaldo. pergunta, só para concluir. sim, desculpe. Chico Xavier, Evaldo, grande estudioso do tema, iria dizer, Chico dizia o quê? A gente não muda o passado, mas tomamos a decisão agora, Vai escrever um novo futuro. escrever um novo futuro, que é o minuto seguinte, o segundo seguinte. uma coisa interessante, Evaldo, você que tem contato, né, com esses estudos todos, com os espíritos amigos, o espírito esclarecido, desprendido da Terra, ele vê o sol nascer, vê o sol se pôr, ele tem noção do tempo terrestre? Será? A gente aprende com o André Luiz, né? No livro Nosso Lar, ele nos traz essa abordagem, que ele se sentiu completamente envolvido pela exuberância do sol e pela paz da luz do luar. Nos dois extremos, como nós vivenciamos aqui. Lembrando sempre que nosso lar ainda tem uma faixa de vibração no umbral. Não é uma distância. Pois é, as pessoas ficam falando... Não, vou pro onde está a mãe dele. Aurora Nova. Eu sempre falo, gente, não vá para nosso lar. Nosso lar é um local de espíritos falidos. Não é? Então, a gente tem que ir além de nosso lar. Nosso Não, mas objetivo olha só, é... aí eu vou te cortar aqui no ar. Infelizmente, o assunto está indo bem. Mas se eu conseguir já uma vaga, não é nem uma kitnet, mas uma vaga em nosso lar, eu já estou me dando por feliz. Assim como espírito necessitado, pessoal, que eu sou, eu quero uma vaga no céu. O céu o Centro Espírita do Umbral, que Chico pediu a Jesus para montar, para criar, para abrigar os espíritos necessitados. Bem necessário. Olha só, pegadinha do Evaldo no ar aqui, no penúltimo dia do ano 2023. Fala aí. Todo mundo rezando para ir para o céu. Centro Espírita do Umbral. Já é uma grande Já é uma caminhada passada. para mim. Tá de bom tamanho. O quê? Para mim, eu transformo aquilo num céu, não de beatitude, mas de trabalho Sim. efetivo no bem. Mas aí, voltando, quer dizer, os espíritos eles não têm essa noção. Não, porque
de tempo. Tem uma mensagem, né, que um benfeitor, Arnaldo Rocha, nos trouxe. Ele diz o Marido seguinte, de Meimei. Marido de Meimei. Ele nos trouxe, ele falou o seguinte: para a espiritualidade superior, o tempo que eu gasto fazendo o mal não conta. Não se estabelece como tempo. Se estabelece como consequência de uma atitude sem sombra de dúvida, que toda ação gera uma consequência. O que vai contar para a espiritualidade superior é a minha tarefa no bem. Por quê? Porque ele fala isso baseado no ensino do Mestre. Que Jesus fala que um erro, ele terá que ser ressarcido. Sim. Um erro é erro, ponto. Né? Ele quer, ele ama o pecador, mas repudia o pecado. Tem que corrigir esse Tem erro. que ser corrigido. Agora, Jesus nos dá uma possibilidade de contabilidade que ninguém entende, porque Jesus fala que um bem que você faça, Deus centuplica. Então, qual é, então, a minha proposta para eu, Evaldo, espírito encarnado? Fazer o bem, que esse tempo do bem que eu praticasse é contado. Então, se eu quero fazer o bem, vai me importar o dia, o mês e o ano? Não. É a parábola do semeador. O bem dá 1 por 30, 1 por 100. É, né? 1 por 60, saiu 1 por a 100, semear 1 aí. por 60 e 1 por 30. Né? A proposta da colheita ou da produção do bem que você faz, que pertence a Deus. Sim. Mas não esqueça que na parábola do semeador, se a semente que cai e o espinheiro abafa, é terra boa, porque se nascer o espinho, nasce flor. Muito bom. Se caiu pelo caminho e os pássaros comeram, tiveram a sua utilidade. Tem né? serventia. O pessoal fica dizendo assim, não, ali está perdido. Não, teve a serventia. Aí o que vai fazer é a analogia, análogo aos nossos sentimentos e às etapas da nossa vida. Dia 31, o pessoal vai para a praia, pessoal no campo vai fazer as suas propostas, as suas promessas e até as suas oferendas, porque tem um valor íntimo isso, não pode se desacreditar absolutamente nada. Cada qual olhando para Jesus no seu tempo. É como se tivéssemos aquele tempo marcado com as diferenças de hora. Mas isso traz um ânimo para o espírito ou é apenas uma forma de uma expectativa coletiva? Você acha que tem um valor individual aí? Você acha que isso de alguma forma persevera? Porque a gente pensa, vou começar um regime, mas depois da última rabanada, como o Henrique falou aqui, isso aí ficou gravado aqui nos programas de Natal. O Kremer gostou da história da rabanada. Né? Ficou gravado. Depois da última rabanada, disse, não, segunda não é dia de começar regime, fica para amanhã. A gente não fica assim, postergando, fica também fazendo muita promessa e ao mesmo tempo já criando as ferramentas de antídoto para isso? A nossa dificuldade são as expectativas que criamos em função de que tudo que vai acontecer de bom para mim, no ano que vai se iniciar, vem de fora e não de dentro. É externa e não interna. A proposta do Evangelho e da doutrina dos Espíritos, o senhor Kardec coloca para a gente que é a transformação moral. E não existe caso... Eu vou dar uma notícia de primeira mão aqui para todos os ouvintes. Atenção, então, ouvintes internautas da Rádio Rio de Janeiro. Não existe pílula de transformação moral. Não existe. Puxa, Can. Podia tentar. Pois é, né? Mas a gente está aqui para esclarecer, né? Mais um pouquinho. Por quê? Porque todas as nossas propostas de mudança são externas. Nós não pensamos nas mudanças internas que nós temos a possibilidade de realizar. Eu vou para a academia a partir de janeiro, 2 de janeiro, que não abre dia 1º, dia 2 de janeiro, estou na academia. Mas não adianta, você pode ir na academia, visitar um amigo, ver a organização. Mas se você não meter a mão lá no ferro para começar a se exercitar, a academia não pode fazer nada por você. Tem um amigo, inclusive, que disse que tem personal training já há 2 anos fazendo os exercícios por dele. Por ele. E o rapaz está levando bem a sério. Está levando bem a sério. Da mesma forma, quando você diz que no dia 2 de janeiro, você vai ligar para aquele parente que você tem uma dificuldade muito grande de lidar com ele, e você teve 365 dias no ano que findou, ou está findando, e você não fez. Quer dizer, a mudança não precisa de data. Não precisa. Porque o tempo é criação do homem. Pedro fala para a gente na primeira epístola que 1000 dias para Deus é um dia.
Então, o que Pedro está propondo a gente? A nossa avaliação de tempo, ela é, como o Campos falou, temporal. É relativo. É bem relativa. Você chega perto de uma criança de 5 anos, até uma situação que eu passei alguns anos atrás, quando eu estava completando 56 anos. Hoje eu estou com 64. E o meu neto, Pedro, hoje está um rapazinho de 13 anos, ele, à época, ele falou assim, vô, quantos anos você tem? Eu falei, 56, que o vô está fazendo. Ele começou a chorar. Você vai morrer, vô, porque você está muito velho. Então, para uma criança... É a relação, a referência. Agora, vô, o senhor se acha velho? Não, meu filho, velho é meu sogro, que tem 88. A medida muda. Por que essa medida muda? Porque nós temos dificuldade de encarar o nosso hoje. O hoje que me cabe realizar o bem que eu devo e não faço, eu ainda me contento em fazer o mal que eu não devo, mas é o hoje. Sim. Então, se eu pensar o hoje, tenho o direito de programar o amanhã? Tenho. E tenho um compromisso de programar. Porque no livro Missionários da Luz, o benfeitor Alexandre fala para André Luiz que nós temos um planejamento reencarnatório e não um determinismo reencarnatório. Isso é interessante. Até os amigos da Luz fizeram um vídeo muito interessante falando esse negócio de karma. Não existe karma, não tem isso. Não. O que a gente tem nós somos filhos o quê? Das nossas ações. Justamente. E agora nós estamos o quê? Nós estamos pagando? Não. Sendo castigados? Não. A gente está tendo uma oportunidade de aprendizado. Eu gostaria de aproveitar, o Can, Henrique, você me auxilia. O microfone é seu. Porque é muito comum no movimento espírita usar o termo karma. Para os indianos, a expressão karma tem um significado completamente diferente daquilo que a doutrina espírita nos traz como lei de causa e efeito. Olha só. A lei de causa e efeito, nós somos regidos por ela a partir do momento, mas não é a lei de Talião, pelo amor de Deus. Sabe? Não é. E os espíritos dizem a Kardec, na terceira parte das leis morais, ele fala, sabe o que os espíritos falam? Que a lei de Talião pertence a Deus. Nenhum de nós tem o direito de trazer para nós a ação da lei de Talião. Deus, sim. Por que eles falam isso? Porque lá em Deuteronômio, Moisés fala que a vingança pertence a Deus. A gente consegue conceber um Deus vingativo? Não, Moisés, sim. Hoje não. Moisés, mas ele sim. precisava. Era necessário. Mas para nós, hoje, final de 2023, então o karma, na visão do povo hindu, não tem nada a ver com a lei de causa e efeito. Não tem mais a ver com a lei de Talião. Né? Se feriu pela espada tu vai perecer da forma mais dolorosa possível. Então é uma simbologia como também. Quando nós falamos em reencarnações, tá bom? O senhor Kardec coloca como um dos postulados básicos da doutrina dos espíritos a pluralidade das existências. Por quê? Sim. Porque o termo reencarnação tem uma conotação diferente para nossos irmãos indianos, tinha para o povo egípcio, que era metempsicose. Então, nós temos que nos habituar aos termos que Kardec coloca para nós e não ficarmos copiando de algumas culturas que não têm base naquilo que a doutrina nos oferece. Quando chega para o povo japonês, lá da Ásia, de uma forma geral, como eles encaram a passagem do ano? Uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade de fazer aquilo que não tiveram condições ou não tiveram oportunidade para fazer no ano que se finda. E olha que para os hindus e para os japoneses o ano não termina dia 31 de dezembro. Não, é outro calendário. É outro calendário. Tem os judeus também. Mudaram para ele. O hebraico também é outro, outro momento. Não mudou. Então, por que a gente vai se fixar? Os irmãos que buscam as regiões serranas ou praianas para as suas doações do coração, das suas crenças, eles têm todo o direito de fazê-los. Inclusive porque é um momento até de fazer aquela reflexão de agradecimento, que é que possa, por aquilo que deu certo e por aquilo que ainda vai poder ser mudado e melhorado, porque ainda ficou faltando. Nós estamos falando aqui de tempo, nosso tempo do primeiro bloco está esgotando, e olha, é o tempo de você fazer o quê? Dá uma olhada, vai na loja do aplicativo, baixa o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial,
Enquanto você baixa o aplicativo, já a gente já volta. E dá um like. E dá o like. O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estamos de volta com o programa Isso é Papo de Espírita, aqui na Rádio Rio de Janeiro. No ar, de novo aqui, No ar, voltando. não, Ansiedade, vamos aqui, dia 30. Não, pensei que você ia fazer aquela contagem regressiva, tudo pra deixar o pessoal no clima. É aquele da 10, virada, não. 9, não. 8, 7. Faltou luz. Faltou luz, acabou, pronto. Mas foi interessante aquela... o que Evaldo falou que ele faz na família dele, da oração, né? E é justo a comemoração. Claro, a gente não está falando aqui que as pessoas não devam comemorar. O quê? Olha só, que dia é hoje? Hoje é 30. Dezembro. Quantos dias atrás nós deveríamos, e não sei se todos, comemoramos de um modo de culto o nascimento de Jesus? Sim. E ali naquele momento... Lembrando, Evaldo, você chegou a ouvir algum programa aqui que eu falei do meu amigo judeu, falando que ele adora Natal porque ele vai com o católico participar de uma festa, tem comida e bebida, porque não é um culto de comemoração, de homenagear um momento religioso. Infelizmente, ouvi essa e tem que ficar com essa porque é fato. Cara, a gente deixou o Natal para trás agora, Henrique fez toda uma busca também, você esteve conosco no primeiro programa, Kremer, teve Deusa Nogueira aqui conosco, tratando o assunto. Um beijo para ela. Também, você estava presente. O que acontece? Nós estamos chegando agora para o dia 1º de janeiro de 2024, como se fosse carnaval. A gente mistura o espírita, todos os cristãos e não cristãos, como você bem colocou. O japonês não está dando bola para isso no seu calendário, né? O hindu também não. Tem vários calendários. O chinês, né? O calendário é outro. E a gente fica jogando uma expectativa, é aquilo, né? Fora. E dentro? Isso. Por que a gente não passa cada dia de um novo ano, de um novo tempo que a gente está mensurando, buscando essa reforma? Pois né? é. Porque, veja bem, só para dizer, reforma, não é construção. Não, eu pensei numa coisa quando você falou isso, reforma não é construção. Não é, e você para reformar você tem que demolir. Pois é, mas a gente não faz barulho demais, não, Evaldo? Jesus fala assim pra gente: aonde tiver o seu tesouro, estará seu coração. Aonde eu coloco as minhas expectativas em relação ao ano que se aproxima? Nas conquistas materiais que alegrarão as minhas necessidades físicas imediatas, ou a minha proposta, porque é bom sempre lembrar, nós estamos falando numa rádio espírita. Sim. A Rádio Rio de Janeiro, há 52 anos, isso. Não é? Desde lá do nosso benfeitor Geraldo de Aquino, o Antônio Mileco, mas a proposta é cuidarmos da alma, do espírito imortal. Quais serão as minhas propostas para o ano que se inicia, para que o Evaldo... Você me desculpe, mas eu tenho que citar textos do Evangelho, da Boa Nova, que deve nortear a nossa caminhada. Quando Paulo de Tarso fala, aquele que crê no Cristo, a nova criatura não é na função de que foi apagado todo o passado e começou agora com HD zeradinho, SSD, bem rápido, e não tem nada gravado ali. Não. A proposta, como o Can lembrou, de transformação moral é de eu tirar de dentro de mim aquilo que não me agradou durante o ano todo e agradar a que nível? Ao nível do Evangelho. A proposta do Evangelho. Peraí, tirar de dentro, explica isso melhor. Então. Tirar de dentro de mim aquilo que causou qualquer mal a qualquer
elementos da natureza. Será que é porque é por isso que Jesus fala, né? Se o braço, a mão, o olho for motivo de escândalo, eu arranco. Isso. Esse processo. Porque Jesus não está falando para você arrancar a perna. E até Mahatma Gandhi diz, né? Se fôssemos seguir a risca, essa orientação do mestre, a terra só teria caolho e desdentado, né? Pois é. Porque a gente iria ter que manco, agir. né? E manco. E manco, Então, por quê? Porque a proposta não é de ação de violência. Sim. Quando Jesus propõe pra gente amar mais, quem amar mais pai e mãe do que a mim não é digno de mim, Jesus não propõe um rompimento dos laços fraternos de paternidade. Sim, ou de maternidade. não, claro. Jesus nos propõe um olhar abrangente, porque hoje eu estou pai de 4 meninas. Estou. Na próxima existência, elas poderão nascer nos mais diversos lares. Então, mas a minha caminhada tem que ser em direção a Jesus. Não é pieguismo, não, gente. É realidade. Sabe? Porque o Evangelho não propõe uma ação para você cair na manchete, você ser aplaudido. Não é isso. É você ter aquela certeza no teu coração que você está fazendo o que é certo, à luz de uma doutrina, de um espírito que veio na condição de guia e modelo. Sim. Da humanidade. Ele não veio para ser guia e modelo daquela parcela da humanidade que acredita nele. Porque é uma grande diferença entre você acreditar e ter fé. A tua crença precisa de elementos renovados para se manter. A fé não, a fé é uma confiança absoluta naquilo que você... Você já superou. A régua subiu e você já não precisa dos elementos anteriores. Uma vez o Haroldo Dutra Dias, né, um palestrante muito conhecido, ele perguntou num seminário, mais de 1.000 pessoas, lá sentadinho ouvindo, ele falou assim, vocês creem em Deus? E quase a plateia em unissono, sim. Ele falou, eu não creio. E aquele silêncio total. Ele falou, eu tenho certeza absoluta que Deus é Deus. Então é essa busca, e quando você coloca isso em relação a Jesus, ele fala o quê? Os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. E o amor, no âmbito do amor, existe o desejo de realizar, mas não a ansiedade para realizar. Porque senão você perde o tempo. Então, estamos no dia 30. Se eu continuar na ansiedade tão comum nessa época para o dia 31, Henrique, eu posso correr o risco de não ver passar o 31 para primeiro dentro da minha casa. É verdade. Porque a ansiedade, ela gera um turbilhão de hormônios dentro da gente que a química muda. Ele vai ter que sair por algum lado. Eu estava pensando não só na ansiedade, o Evaldo, eu estava pensando também nos excessos que a ansiedade provoca, até para abafar, né, esse afã de que as coisas vão mudar e que como é que vai ser, né? E eu cometo excessos, e é uma coisa que a gente tem que pensar também. Quantos excessos são cometidos? Porque nós ainda temos muita dificuldade de separar a alegria da euforia. Olha. Porque a euforia, ela se torna desmedida e não tem parâmetro, ela não tem estanque. A alegria tem. Porque quando a minha alegria incomoda Canrobert, eu tenho que dosá-la. Porque eu não tenho direito de interferir na vida de ninguém. Aí, nessa busca de euforia, é como o Can começou o bloco. Em relação ao quê? Às festas, aos festejos. Era comum, na minha juventude, os meus pais, na época, dia 31, botavam que saía o disco da escola de samba, de sambas enredo do ano vindouro, saía justamente quando? No Natal. Que é para exatamente fazer esse pré-carnaval, que é o dia primeiro. E o pré-carnaval, ele simboliza o quê? A alegria, como diz Dr. Bezerra numa mensagem através de Divaldo, a carne nada vale. Então, é você exteriorizar todas as tuas necessidades físicas. Você veio de uma época de necessidades espirituais com o nascimento, a lembrança do nascimento de Jesus, há uma semana atrás. E é como se não tivesse mais. Não tivesse. Jesus nasceu, beleza, acabou. Tá? Agora vamos partir para outra. Isso. Coisa. Porque já passou. Sabe? Já passou, já virou ontem, quando Jesus é presente. Eu não vos deixarei só. Estarei convosco na até verdade, o fim dos tempos. é como se estivéssemos falando que
as buscas são quase infantis. Elas são, na verdade, criadas, geram expectativas, mas numa ação. Eu quero, vamos lá, eu quero me casar, homem ou mulher. Eu quero um emprego melhor, quero ganhar na loteria, quero fazer uma viagem. Eu quero, mas é uma expectativa inócua, vazia. Você não está produzindo nada para mudar isso. Roberto, por que no período do Natal, que já passou, é dada tanta ênfase à figura do Papai Noel? O Papai Noel representa a satisfação das conquistas materiais. Sim, todas elas materiais. Por que a gente não dá tanta ênfase a Jesus? Jesus representa o sacrifício das minhas vontades. Entende? Porque eu vou roubar um termo seu. Porque na noite de Natal, na noite do nascimento do Mestre, Emmanuel traz num livro Antologia Mediúnica do Natal, tem uma página que ele fala assim: o mestre, na sua humildade e simplicidade tamanha, buscou o silêncio da noite para o seu primeiro vagido, para o seu primeiro choro. E se fez representar por uma estrela brilhante, que representa o quê? Ele, a luz da humanidade. Eu ia tocar nesse assunto agora. Isso. Porque é que eu acho que eu sou médium, entendeu? Não, porque no nós sabemos. Ano novo, né, as pessoas soltam aqueles fogos, a gente vê o céu iluminado, é muito bonito. Né? Apesar de causar algum transtorno para muitas pessoas, mas tem a sua beleza. Os animais né? que sofrem muito com os fogos. Então a gente vê aquelas estrelas fugazes brilhando no céu. Será que não seria uma busca daquela estrela que brilhou aquele dia e que nos trouxe tanta esperança? Que estrela foi essa? Que luz é essa, Evaldo? Você já tocou no assunto. Porque a estrela, né, que seria aquela que guiou os reis magos, né, naquela figura simbólica da busca pelo menino Jesus, Emmanuel fala que é um grupo de espíritos representando a Assembleia que atende às vontades do Cristo, que se uniram e clarificaram aquela noite. Mas só um anjo que fez um pronunciamento. Glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas. Boa vontade. Capítulo 2, se eu não me engano. Com todos os homens. Não tem exceção, não, hein? Boa vontade para com os homens. Com os homens, todos. Sabe? Tem pessoas que... Por que precisa de boa vontade? Porque ainda são imperfeitos. Ainda somos. Porque nós ainda não objetivamos seguir a luz que é Jesus. Eu queria só fazer uma colocação. Você falou Natal, nós estivemos aqui com Deusa também. Você acompanhou o programa. A doutrina espírita em si, falando aqui, fazendo a minha reflexão perante vocês, os ouvintes e os internautas, ela não vem fazer nenhuma apologia à antimatéria. Ao contrário, como espíritos que estamos submetidos na matéria, precisamos agradecê-la como veículo, como escola, como hospital, como laboratório, como oficina de retificação, enfim, como todos esses elementos simbólicos que ela nos apresenteia, e sabermos que matéria é necessário para o desenvolvimento, para a ciência, para a evolução, para a descoberta e tudo. Só que a gente sai desse Natal e entra num ano novo extremamente materializado. Extremamente materializado. E com o passar de poucos dias, a euforia é como se fosse uma droga. Né? Dizem aí, eu tenho amigos psiquiatras, psicólogos e até médicos que têm contato com médicos que quando a droga, e eu mesmo quando já bebi, porque o álcool é uma droga, não se pode tirar isso. Quando passa o efeito é que começa a cair a ficha. Você vê as besteiras que você falou, as besteiras que você fez, as besteiras que você pensou, e tudo aquilo que você achou que era uma fantasia começa a se descaracterizar. Aí o espírito fica infundido naquela melancolia, fica melancólico, né? Todos nós, como espíritos, ficamos melancólicos. Acabou pipocar aí do novo ano. Nós não estamos dizendo que ninguém precisa e não deve comemorar a entrada de um novo tempo, que é soltar fogos, só não atrapalha a vida aí dos animais e clareia muito, porque é muito chato, né? Eu queria aproveitar, você que está assistindo a gente,
nesse 30 de dezembro e com expectativas, claro. Mas você participa do Clube da Fraternidade? É um bom momento para não deixar passar para o ano que vem, né? Não deixa para o ano que vem, aproveite a oportunidade, porque você pode ser o nosso patrocinador, como tantos tem que manter a programação da Rádio Rio de Janeiro. Então você, agora mesmo, você pode ligar, aliás é um WhatsApp, 21 3386 1422, 3386 1422, você entra, deixa uma mensagem, você vai receber instruções para participar do Clube da Fraternidade. Eu queria fazer um esclarecimento aqui no ar, me valer dessa abordagem tua, pedindo licença de 2 minutos aqui para o nosso entrevistado e colaborador Evaldo Raia, que está aqui nos falando sobre as expectativas ou certezas para um novo ano. Toda contribuição feita à Rádio Rio de Janeiro é designada exclusivamente para sua manutenção técnica operacional. Todos os programas que vão ao ar, gravados ou ao vivo, todos aqueles que são repetidos, todos os programadores são voluntários. Aqui nós temos 3 pessoas nessa sala, aqui no estúdio, Evaldo Raia como convidado, Henrique Miranda, Can Roberto Bueno, todos voluntários. Chegaram aqui às suas expensas, por seus meios, com sua vontade, despendendo do seu tempo, por sua escolha. Ninguém aqui recebe uma remuneração. Agora, precisamos, e a rádio depende fundamentalmente para que chegue a todos, o motivo dela estar no ar é atender a todos vocês, ouvintes e internautas, é que ela possa produzir a qualidade com os profissionais. Esses sim precisam da remuneração dentro das regras legais e estarem atendidos. Então, toda a doação tem uma destinação técnico-operacional, não contribui de maneira alguma para qualquer um de nós que estamos aqui. Então, eu vou plagiar o nosso benfeitor Antônio Mileco. Pois não. Sim. Porque ele sempre, quando, num plano material, nas casas que ele visitava, ele sempre disse que para a Casa Espírita ou para a Rádio Espírita, aqui tudo é de graça. Sim. Nós não pagamos nada por estar aqui, por estar veiculando as informações, mas nada é de graça para a Rádio Rio de Janeiro. Essa fala das plebe, né? Olha, tudo é de graça nas plebe, mas nada é de graça para as plebe. Justamente. E era quase um chavão do Antônio Mileco, Antônio Mileco, e ajudou muitas casas espíritas a angariar recursos para suprir as suas necessidades, como a rádio faz. Sim. A Rádio Rio de Janeiro, ela sobrevive da doação de muitos centros espíritas. E quanto mais tiverem a oportunidade de colaborar, como nós também temos a oportunidade de colaborar, nós vamos ter essa rádio 24 horas por dia. E sem desmerecer todas as... todos os canais de YouTube que funcionam e funcionam muito bem, com programação excelente, mas a Rádio Janeiro é a única que está no YouTube, né, e fornece precisa do seu like. Fornece programação 24 horas por dia, 7 dias na semana. Programação de qualidade. E temos como melhorar. E depende de você. Você aí, então, 21 3386 1422. Vai cair no WhatsApp. Deixa lá a sua mensagem. Olha, quero participar do Clube da Fraternidade. E você vai receber uma mensagem para te instruir como é que você vai fazer isso. Outra coisa. Não deixa a nossa ansiedade aumentar. Exatamente. Não deixa, colabora. Colabora. E eu vou fazer uma outra proposta, lançando aqui para o novo tempo, novo ano, já que nós estamos falando, esse é o tema de hoje, nesse penúltimo dia do ano de 2023. Faça a sua proposta. Entra lá no WhatsApp e diz: gostaria de ouvir no programa do Isso é Papo de Espírita sobre determinada temática atual à luz da doutrina. Vai ser analisado. Sua participação não é só dar um like, é só estar com a sua audiência, é fazer a sua preposição, é fazer, desafiar, porque vamos entrar 2024 tentando nos superar do que fizemos em 2023, certo, diretor Henrique? É ótimo isso, né? Ele passa, você sente que é um peso, né? É claro, porque aí eu tô leve, livre e solto aqui. Mas 21 3386 1400, olha, 1400 AM. Então, você fala com a Sheilinha e passa para ela, olha, queria ouvir no Isso é Papo de Espírito o Can que deu essa ideia, hein? Então, passa pro Can isso e
Qualquer, Evaldo, né, tem limitação de assunto a doutrina espírita? Só se inventar agora. Porque dentro do vocabulário que Kardec nos propõe, até na criação... Sendo moral e ético, está tudo colocado. Dentro quando Kardec cria a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, ele fala que vai ser uma tribuna para discutir os assuntos. Olha... Então, não tem aquele assunto que é proibitivo na doutrina. Não existe. A abordagem tem que ter a base da doutrina. Isso é importante. Porque senão a gente entra no velho teorema de Chutágoras. Né? Gostei dessa. Que de Pitágoras eu não entendo, mas Chutágoras eu entendo. Então, o achismo leva a criar dúvidas nos nossos ouvintes, nos nossos internautas. Sim. Quando nós sentamos aqui, nós temos que falar baseado naquilo que o Evangelho nos propõe e as obras fundamentais da doutrina nos propõem, para que valide a nossa opinião. Foi interessante porque no início do programa citei uma pergunta do Livro dos Espíritos, prontamente você pegou e graças a Deus que estava lá. Não é? Ou então a gente vai criar 1020, que nem você brincou no início aqui, quando eu cheguei, vamos criar a pergunta 1020. Só para alertar, certa vez chegou um grupo de jovens lá de Belo Horizonte, em Uberaba, conversando com o Chico, e jovens muito ativos no movimento espírita, e um dos jovens falou assim, Chico, você não acha que está na hora de repensarmos, fazer uma adaptação melhor das obras de Kardec? E o Chico falou assim, meu filho, podemos, mas não me consta que ele já tenha reencarnado. Porque só pela lei de direitos autorais, só pode modificar a obra o seu autor. Sim. Se você encontrar Kardec por aí, traz para cá, para a gente conversar com ele e aprender mais. Pois é, aprender mais. Há tanto ainda o que se tirar, né, conclusões a respeito das respostas, imagina, então, criar. Justamente. Evaldo, a gente está chegando no final do programa. Eu vou fazer igual o programa do Jô. E eu gostaria de pedir a sua inspiração para uma mensagem de final de ano. Invariavelmente a minha inspiração provém do Evangelho de Jesus, né? Que Jesus nos propõe a acreditar, sabe? A caminhar. Jesus fala para Bartolomeu, no livro Boa Nova, na mensagem Bom Ânimo, ele fala, você acha, Bartolomeu, que se eu não confiasse na humanidade, eu teria vindo? Ele veio encarnar aqui, não reencarnar, encarnar aqui, como lembramos no Natal tão recentemente, porque confia na gente. Ele sabe da nossa capacidade. Jesus, quando olhou para o ladrão na cruz, ele não via o malfeitor, ele via o anjo que aquele malfeitor vai ser um dia, porque a nossa destinação é sermos felizes. Para isso nós fomos criados. Dizem os espíritos da senhora Allan Kardec que o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus. Sim. Dela se afastando é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. E quando o mestre está lá em Apocalipse, né? Lá no capítulo 2 do Apocalipse, se eu não me engano é versículo 6, tem a mensagem assim, eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei, cearei contigo e tu comigo. O convite de Jesus é que nós abramos a porta. E um benfeitor falou certa vez que é uma porta que a maçaneta é interna. Só nós podemos abrir. E se eu sei que vou abrir essa porta e vou ter a figura de Jesus à minha frente, amigo, o céu é limite. Carlos Roberto. Obrigado pela tua participação, pela tua mensagem, por essa reflexão. O nosso agradecimento aos nossos ouvintes, o nosso agradecimento a todos vocês internautas, agradecimento à direção, ao corpo diretivo, ao corpo de produção, todos os funcionários, todos os colaboradores dessa rádio, pela oportunidade desse encontro. Agradecimento aqui no ar ao meu parceiro e amigo Henrique Miranda, que vem me suportando ao longo de 79 programas, hoje estamos concluindo, a toda a produção que nesse momento nos assiste. Obrigado. Um novo ano. Saúde, paz no íntimo e, sobretudo, prosperidade na alma. Tudo mais é consequência, mas como espíritos, tenhamos prosperidade na alma. Henrique?
O Isso é Papo de Espírita está aqui para a gente conversar, trocar ideias, para trocar ideia com você que está aí no radinho de pilha, que está aí no celular. E neste momento, eu gostaria que vocês recebessem o nosso abraço, as nossas emissões fluídicas, de muito carinho, de muito amor, porque é isso que a Rádio Rio de Janeiro faz o ano inteiro. Emitir ondas, não só eletromagnéticas, mas fluídicas, que chegam ao coração de todos aqueles que estão sintonizados. Um ano de muita paz, paz na terra, não só aos homens de boa vontade, mas boa vontade para com todos os homens, sem exceção. Muita paz e que possamos estarmos juntos em 2024, ouvindo a emissora que toda a família pode ouvir, a emissora da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Isso é Papo de Espírita, um papo sobre espiritismo e o movimento espírita aqui na Rádio Rio de Janeiro. Confira como você deve fazer para baixar o aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial. É muito simples e fácil. Acesse a loja Play Store para Android ou a App Store para iOS. Escreva na aba Buscar Rádio Rio de Janeiro Oficial. Clique em Instalar e pronto. O aplicativo já vai para o seu celular. Agora é só acessar o app Rádio Rio de Janeiro Oficial na tela do seu celular e acompanhar 24 horas por dia, sempre que quiser, a programação da emissora da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro. Há mais de 50 anos, a rádio que toda a família pode ouvir.